Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do projeto Conquistar. Eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e se você não me conhece ainda, eu trago aqui temas especiais para você tirar suas dúvidas em matemática. Então acompanhe comigo o nosso título da aula de hoje. Acompanhe comigo. Aula de número 4, o homem que planificava. Acompanhe também comigo o objeto de conhecimento. Resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais. Repare que está destacado aí, né? E de volumes de prismas. Prismas também está destacado. Pirâmides e corpos redondos, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Então é isso, nós vamos nos concentrar aqui em cálculo de áreas totais dos prismas. Vamos então para a nossa dúvida. Então olha só a dúvida que eu trouxe aqui para você. Qual das imagens corresponde à planificação de um prisma? Eu trouxe aqui duas imagens, você está acompanhando aí na sua tela, né? Uma delas corresponde então ao prisma. Então você tem que estar atento aí aos detalhes, tá bom? Só para lembrar, né? Planificação é um sólido em que nós pegamos ali as superfícies, né, as faces e abrimos, né? Nós colocamos ela num único plano, tá? Então é a nossa figura sólida achatada, vamos dizer assim, né? Então tá aqui dois sólidos achatados, né, planificados, e aí você tem então que dizer qual deles corresponde a um prisma, tá bom? Eu sei que eu coloquei aí uma pulga atrás da sua orelha, mas não se preocupe, porque nós temos também o nosso momento de responder essa dúvida. Então acompanhe comigo o nosso Tira Dúvida. Muito bem, então para a gente tirar essa dúvida aí que eu coloquei aí para você, né? A gente vai começar falando então de planificação. Antes da gente fazer o cálculo aí das áreas totais de um prisma, a gente vai lembrar então o que é a planificação. Acompanhe comigo, olha só. Então a planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície de um sólido. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Então, tudo isso que está dizendo aí sobre a planificação é aquilo que eu lhe falei, não é? É o nosso sólido, que ele é, vamos dizer assim, aberto, né? Ele é totalmente aberto aí com suas faces, né? E todos sobrepostos num único plano, tá bom? Exatamente como eu vou te mostrar agora. Eu tenho aqui do meu lado um cubo, né? Uma figura bastante comum, todos conhecem um cubo. E quando a gente faz a sua planificação, a gente faz isso aqui, né? A gente desmonta ele todo. É como se fosse uma caixa que a gente abre ali, né? Todas as suas faces e deixa sobre a mesa, por exemplo, né? A gente vê então esse formato de cruz, onde todas as faces estão ali dispostas, né, numa mesma superfície, ou seja, no mesmo plano, tá bom? Então, quando a gente fala de planificação de um sólido, pode ser qualquer outro sólido além do cubo, tá bom? Pode ser qualquer outro tipo de figura geométrica, de sólido geométrico, né? Quando a gente faz, então, essa desconstrução, né, a gente abre, então, aí como se fosse uma rosa, né, como se fosse abrindo aí as pétalas de uma rosa, a gente tem, então, a nossa planificação, tá bom? A gente está dispondo aí todas as suas superfícies num único plano, tá bom? Então, quando a gente começar a falar de planificação, tenha isso em mente, tá bom? É uma desconstrução de um sólido, tá bom? Vamos seguir em frente agora sobre a planificação de um prisma. Olha só, um prisma é um sólido formado por todos os pontos do espaço localizados dentro de um plano que contém as faces laterais e os planos das bases, né? Então, essa é a definição aí de um prisma, né? Então, quando a gente abre essa figura, a gente abre esse sólido, tá? Nós temos, então, a planificação desse sólido. Nesse caso aí, a planificação de um prisma. E aí, o que existe em comum nas planificações dos prismas, tá bom? A gente está falando aqui especificamente dos prismas, é a presença desses retângulos. Então, reparem na nossa imagem. Nós temos aí as duas bases, né? Elas são hexagonais, beleza. E as faces laterais dos nossos prismas são todos retângulos, tá bom?
Então, essa quantidade de retângulos, ela vai variar conforme a quantidade de lados que existem nas nossas bases, tá bom? Então, se nós temos ali na base uma figura, por exemplo, um quadrado possui 4 lados. Então, a gente vai ter, então, na sua planificação, na planificação desse prisma, 4 retângulos. Nesse caso, como nós temos aí um hexágono na base, né? A gente sabe que o hexágono tem 6 lados, então a quantidade de retângulos que vai existir na sua planificação são 6, exatamente como está mostrando aí a nossa figura, tá bom? É como se a gente cortasse, então, com uma tesoura, né, uma caixa que tem esse formato, passando ali a tesoura exatamente sobre as arestas, né, e formando, então, abrindo todas essas faces laterais junto com as bases, a gente tem, então, a planificação. Beleza? Vamos seguir em frente falando aí um pouco sobre as faces laterais. Acompanhe comigo. As faces laterais e as bases formam, então, o envoltório, né, desse sólido. Este envoltório é a superfície que pode ser planificada no plano cartesiano, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando é exatamente essa desconstrução, né? É como se a gente pegasse as tesouras, né, e cortasse ali sobre as arestas e abrisse ela, formando, então, a nossa planificação, tá bom? Eu acho que ficou bem entendido, então, qual é a planificação de um prisma, né? Vamos lá, então, botar um pouco de prática aqui na nossa aula. Olha só, acompanhe comigo essa questão. O sólido representado a seguir tem a forma de um prisma pentagonal. Você pode estranhar um pouquinho, mas é um prisma pentagonal mesmo? Claro que é. O que aconteceu foi que essa figura foi tombada, né? Esse sólido foi tombado, como se alguém chegasse lá e derrubasse ele, né? Então, ainda continua existindo aí as nossas bases pentagonais, né? E também as nossas faces laterais sendo aí retângulos, tá bom? Não mudou nada, continua sendo um prisma, ok? Olha só o que diz essa questão, acompanhe comigo. A figura que corresponde à planificação de um prisma pentagonal é... Aí você está vendo, então, as nossas 4 alternativas. Agora a gente vai fazer um exercício mental, tá bom? A gente vai olhar para essas 4 alternativas, né? Essas 4 planificações, e aí na sua mente você vai, então, fazer a construção. Você vai pegar, então, cada um desses quesitos aí e montar mentalmente e verificar se vai, como resultado final, nós vamos ter aquele prisma que eu te apresentei na cartela anterior, tá bom? Então vamos ver aqui, construir mentalmente essas planificações e verificar qual que vai ser a correta. Olha só, na letra A nós temos um problema. Nós temos aqui, ó, as bases no mesmo lado. Ó. Então quando a gente fizer a construção toda desse sólido, as duas bases vão estar para o mesmo lado e nós não vamos ter, então, a base lá do outro lado, né, que são as bases inferiores e superiores, então vai ter problema aí nessa questão, tá? Então a gente já pode eliminar aí a letra A. Vamos ver a letra B. Na letra B, as bases estão dispostas de lados opostos, né? Tá ok. Mas quando eu for montar as faces laterais, eu vou ter um problema, ó. Eu só tenho aqui, ó, 4 faces laterais. E se a base é um pentágono, vai ficar faltando 1. Então, nós não temos também como alternativa correta a letra B. Bora ver, então, qual vai ser a alternativa correta, se vai ser a C ou se vai ser a letra D. Na letra C, ó, nós só temos uma das bases, está faltando a outra. Então, só nos resta mesmo a letra D. Mas repare, eu tenho aqui as duas bases, né, dispostas de lados opostos, e tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 faces laterais. Então vai dar certinho, tá? Quando eu fizer a construção, então, dessa planificação, a gente vai ter como resultado aquele prisma pentagonal que nós vimos anteriormente. Beleza? Agora sim, vamos seguir falando agora um pouco sobre área total do prisma. Agora que a gente ficou craque aí em planificação, vamos trabalhar um pouco a área total. Acompanha comigo. Para calcular a área total de um prisma, basta somar a área de suas bases e a área lateral. Então você está vendo aí que nós chamamos de paralelepípedo, né?
e a sua planificação ao lado. Então a gente precisa somar todas essas figuras aí, tá bom? Então os quadrados, a gente calcula as suas áreas e soma. Os retângulos, a gente calcula as suas áreas também e soma tudo. Nós vamos ter como resultado final a área total de um prisma. E como a gente sabe que o prisma ele muda, né, conforme o polígono da base, então a gente não vai ter uma fórmula geral para essa área total. Nós vamos ter aqui um caminho, né, um caminho para seguir, que é justamente fazer aí a soma de todas as suas áreas, tá bom? Acompanhe então comigo mais um exemplo aí, para a gente fazer agora aqui o cálculo da área total de um prisma. Acompanhe comigo, olha só. Calcule a área da superfície do prisma reto, retangular, exibido abaixo. Temos aí o nosso sólido, nosso prisma, e temos as suas medidas. Vamos fazer então a planificação desse prisma. Tá aí, ó, na sua tela, tá bom? Nós temos aí todas as suas medidas, tá? A gente então tem que somar tudo, tá bom? Somar todos os elementos que nós temos aí na imagem, tá bom? Então a gente fazendo então o cálculo do retângulo, a gente vai ter então como resultados, olha só os resultados. A gente vai ter então que somar 12, não é? Que é a soma de duas dessas áreas que são iguais, tá? Temos também aqui, ó, 40, esse 40 é essa base aqui que vale 20, e essa outra base que vale 20, e 15, que são outros retângulos aí que nós temos, tá bom? Essa aqui, por exemplo, vale 6, essa aqui também vale 6, a soma das duas dá o 12, e aqui nós vamos ter 7,5 com 7,5, os dois somados nós temos então 15. Somando então 12 com 40 e 15, resultado então 67, ou seja, 67 unidades quadradas é o resultado, então, dessa área total. Ok? E aí, para fechar, nós temos aí que responder a nossa dúvida. Acompanhe aí comigo. Então, olha só. Qual dessas imagens vai ser o prisma? É claro, a figura da direita, pela presença dos nossos retângulos. Ok? Vamos agora, então, para o nosso checklist. E chegamos ao nosso momento de checklist, né? Aquele momento que a gente verifica, então, os tópicos mais importantes que foram apresentados aqui na nossa aula do Tira Dúvida. E o primeiro deles é a planificação, não é? A planificação de um sólido geométrico, que nesse caso aqui nós estamos falando do prisma, é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um único plano, tá bom? Em apenas duas dimensões. Então, no caso do prisma, a gente pega o prisma, né? E a gente recorta, né? A maioria das vezes a gente vai fazer isso mentalmente, mas a gente vai recortar ali as arestas e vai abrir como se fosse uma caixa, como se fosse ali as pétalas de uma rosa, tá bom? Abrindo, então, o nosso sólido geométrico, colocando como se fosse assim em cima de uma mesa, né? Colocando num único plano. Então, por isso, inclusive, que o nome é planificação, como nós vimos aqui o nosso cubo, né? Nós mostramos aqui a planificação do cubo. Então acompanhe comigo mais uma vez, ó. Nós temos o nosso cubo, né, que se assemelha muito a uma caixa. E aí, fazendo os recortes nas arestas e abrindo, então, o nosso cubo, nós temos, então, todas as suas superfícies, né? Tanto as laterais quanto as faces superiores e inferiores, que nós chamamos de base, né? Estão dispostas, então, num único plano. Por que que isso é útil, né? Por que que a gente falou de planificação antes de falar aqui da área total de um prisma? Porque é ela que vai nos ajudar a fazer esse cálculo da área total. Uma vez que o prisma muda, né? A gente não tem uma única fórmula para calcular a área de um prisma, porque justamente nós temos ali variação com relação à base, né? O polígono da base. Então vamos mudar também a forma de calcular a área total. Mas a gente vai sempre lembrar que existe ali a presença de retângulos, né? Então retângulos a gente calcula multiplicando ali a base pela altura, não é? Se as bases
forem triângulos, então a gente tem que calcular então, a área de um triângulo, né? Tanto para a base inferior como para a base superior. E se for uma base pentagonal, a gente calcula então o pentágono, a área de um pentágono. Se for hexagonal, a gente calcula também a área hexagonal, tá bom? Então, é isso. Quando a gente mostra, então, né, visualiza, ou então tem mentalmente a planificação de um sólido como um prisma, a gente fica, então, num caminho perfeito para calcular a sua área total. Então, só para a gente relembrar aí, ó, a área total de um prisma, basta somar a área de suas bases, não é? A base inferior e a superior, e também as faces laterais, né? Que na maioria das vezes serão, então, retângulos. Beleza? Então, vamos então para as nossas dicas. Muito bem, chegamos então às nossas dicas. Eu trouxe aqui dicas ótimas para você, acompanha comigo. A primeira dica que eu tenho para te dar é sobre planificação, né? Olha só essa pergunta aí. Qual das imagens a seguir corresponde à planificação de um prisma? E é claro, quando a gente falar de prisma, quando a gente se depara aí com outros tipos de planificação, a gente lembra que a planificação do prisma é aquela que vai possuir retângulos, né? Que é justamente o que caracteriza aí as faces laterais de um prisma. Então nós temos ali uma imagem, uma planificação à sua esquerda, né? Ela não possui retângulos, né? Ela tem bastante triângulo e tem um quadrado ali no meio, tá bom? Então fica fácil a gente verificar que não sairá daí um prisma, né? Ao contrário da figura da direita, né? Que tem ali 3 retângulos centralizados, além de 2 triângulos. Então fica fácil a gente reconhecer então a planificação de um prisma, é claro, é o da direita. Vamos ver então como é que fica essas planificações aí montadas, né? Então aquela planificação que estava do lado esquerdo, nada mais é do que a planificação de uma pirâmide, né? A pirâmide de base quadrada, por isso que possuía então aquele quadrado no seu centro, né? Aqueles 4 triângulos que estavam ao seu redor, quando a gente monta então o nosso sólido, ela forma então essas faces laterais, que são os 4 triângulos. E no nosso prisma, né? Quando a gente constrói então aquela planificação, a gente tem então as duas bases, né, a inferior e a superior, que são os 2 triângulos, e aqueles 3 retângulos que estavam centralizados são as nossas faces laterais, tá bom? Então essa é a dica aí para você identificar, né, diferenciar aí uma pirâmide, tá bom, de um prisma triangular, que parece a princípio ser a mesma coisa, mas a gente consegue perceber que possui aí as suas diferenças, beleza? Vamos então para a nossa dica 2, acompanhe aí comigo. A área total de um prisma. Para calcular a área total de um prisma, basta somar a área de suas bases e também das suas áreas laterais, tá bom? E por isso que a gente sempre menciona a planificação. Você está vendo aí na nossa imagem um paralelepípedo, não é? Esse é o nosso prisma. Quando a gente faz, então, a sua planificação, a gente verifica que vai existir, então, 2 quadrados, né, que são as nossas 2 bases, e também 4 retângulos. Então, a gente lembra que para esse tipo de prisma, a gente vai calcular, então, 2 quadrados, né? A gente tem que lembrar, então, da fórmula que calculou os quadrados, e calcular, então, os retângulos, né? Base vezes altura, tá bom? E conforme for a base aí do nosso prisma, a gente muda também a forma de calcular a sua área total. Não vai existir uma área única, uma fórmula única, tá bom? Vamos então para o nosso encerramento. Depois que eu dei essas 2 dicas ótimas para você, vamos então para o nosso encerramento. Então é isso, gente. Eu espero que tenha te ajudado aí nos teus estudos, tá bom? As dicas que eu te apresentei, os conceitos, né, envolvendo aí cálculo de área total do prisma, eu espero que tenham te ajudado, tá bom? Não esqueça de seguir a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais. Procure lá pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas e também pelo Projeto Conquistar. Lembrando que nós não temos somente matemática, temos também outras disciplinas e eu tenho certeza que você vai encontrar algo lá que te ajude nos teus estudos, tá bom? E é isso então, me despeço aqui, agradeço mais uma vez a sua atenção, a gente se vê então no próximo momento. Até mais!